Olá, internauta! Começa agora mais uma edição do Conversa Acadêmica. Eu sou Rodrigo Monteiro e ao meu lado está Luiz Henrique Leite. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Rodrigo. Seja bem-vindo você, internauta. Vamos começar agora a nossa conversa com personalidades da Metodista e trataremos sobre os mais diversos temas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre tudo que envolve intercâmbio universitário. Para essa conversa, convidamos primeiramente Bárbara Caetano, estudante e estagiária aqui da Metodista, que morou 8 meses na Irlanda. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, Luiz. Também temos a Gisele, que é professora aqui da Metodista e trabalha na área de Relações Internacionais da Metodista. Tudo bem, Gisele? Olá, tudo bem? Eu já começo perguntando para você, Gisele, qual que é a importância da pessoa fazer um intercâmbio na universidade? Olha, cada vez mais a gente vê a importância de se fazer um intercâmbio. A gente vê tanto para o desenvolvimento dos alunos, então em termos de aprender a se portar, aprender a lidar, aprender a viver sozinho em outro país, assim como a necessidade que o mercado hoje em dia pede, né? Então, para a melhoria do currículo, para que esses alunos possam desenvolver um bom trabalho lá fora. Então, cada vez mais as empresas estão pedindo para que os alunos tenham intercâmbios ou vivências no exterior também. Bárbara, o que você pode contar pra gente sobre essa experiência que você teve na Irlanda? Então, eu achei que melhorou muito o meu inglês, assim, a questão de vergonha de falar, porque, querendo ou não, a gente tem um impasse de conversar em outra língua com alguém e fica com aquele medo de, eu vou errar, e depois que eu fui pra lá, eu tive mais autonomia pra falar o inglês e pra viver mesmo, não depender dos nossos pais, estar fora de casa é uma coisa muito legal. E falando nisso, né, você chegou a trabalhar lá também, né? Sim. Como que foi essa experiência? Olha, foi bem diferente de tudo que eu imaginei. Eu trabalhei lá numa empresa que empacotava fruta. Então, eu já tinha começado a faculdade aqui, em jornalismo, e empacotar fruta foi uma coisa bem diferente, assim. Linha de produção, trabalhar na hora que eles me mandavam, de madrugada, se fosse preciso, mas foi bem legal. Eu consegui ver o outro lado da vida, sabe? Eu achei muito interessante. E esse emprego você conseguiu como? Foi lá ou foi com o programa que você tinha? Não, foi lá mesmo, por uma agência. Eu levei meu currículo para vários lugares e aí essa agência, a gente fez entrevistas, como a gente faz aqui, processo seletivo, tudo mais, e essa agência me chamou, então achei que era legal ter essa experiência. Uhum. Gisele, como é que é para algum aluno aqui conseguir fazer intercâmbio pela Metodista? Primeiramente, ele tem que decidir o que ele gostaria de fazer. Então, a gente tem tanto os cursos de idiomas, como o semestre acadêmico, em que o aluno pode passar até um semestre fora, e os de curta duração, que ele pode estudar até 15 dias, e aí é combinado junto com a coordenação de curso. Então, a gente tem o de idiomas, ele pode fazer tanto na Inglaterra, e agora a gente quer abrir para o Canadá também, ou no Chile, se ele quiser fazer o de espanhol. O semestre acadêmico, ele tem a opção de escolha, então ele vai passar um semestre fora, então ele tem que ver a universidade que ele tem interesse. E a gente tem também os de curta duração, a gente tem na Espanha, está sendo oferecido agora, na Inglaterra, e a gente tem Espanha, Inglaterra e Portugal. Então são os 3 países que a gente está oferecendo agora e a gente pensa em expandir para os outros cursos também, abrir mais algum, de acordo com a coordenação e com o interesse de cada curso. E, na sua opinião, o que você acha mais importante na hora de escolher o intercâmbio? É o lugar? É o preço? O que é? Primeiramente, o aluno tem que ver a fluência dele, né? Então, não adianta nada ele querer ir para os Estados Unidos se ele não tem influência no idioma, no caso do semestre acadêmico, né? Então, primeiro ele tem que decidir o que ele quer fazer. Então, depois que ele focar, eu quero fazer, por exemplo, um curso de inglês. Então, ele vai ver o que a gente tem, aonde a pessoa tem convênio. Então, a universidade aqui tem convênio na Inglaterra, tem convênio no Canadá, então ele tem essa opção. Agora, se ele tem, eu tenho inglês fluente, eu tenho espanhol fluente, né, aí ele vai decidir o país que ele mais se interessa, que ele mais gosta, pelo custo, cada país tem um custo de vida, então tudo isso influencia muito para o aluno. Você, Bárbara, por que você escolheu a Irlanda? Bom, eu queria aprimorar meu inglês, então essa foi a questão, tinha que ser algum país que falasse inglês, e também eu preferi a Irlanda por estar na Europa e eu poder conhecer outros países, poder viajar para outros lugares, porque eu pensei em estar nos Estados Unidos, mas para eu viajar eu ia conhecer só os Estados Unidos, e na Irlanda eu tinha essa opção. Uhum. Você tem alguma dica pra gente, Gisele, como baixar o custo de uma viagem dessas? Depende muito, né? Cada aluno que sai, então, por exemplo, no semestre acadêmico, a gente sempre fala para o aluno, pesquise. Pesquise porque é a sua principal fonte. Então, eu vou fazer um seguro-saúde.
Tem N lugares, N valores, então tudo cabe ao aluno pesquisar. Então, lógico, quanto mais ele pesquisa, ele vai atrás daquilo que ele quer, mais ele consegue coisas interessantes. Então, conversar com outras pessoas, para ver o que as pessoas também fizeram, né? Tudo isso influencia no processo. Sim. Bárbara, você teve algum problema assim com a cultura do país quando você chegou lá, ou foi tudo... A cultura em si, não. O único problema que eu tive foi alimentar. Porque eu tinha muito... A comida lá é muito diferente, o sabor das carnes, principalmente, é muito mais forte. Então foi o maior problema pra mim, a alimentação. Mas de resto foi bem tranquilo. O que você comeu lá que você achou bem diferente? Carne vermelha era muito diferente, é muito mais gordurosa que a nossa. Então eu não me sentia muito bem, eu passava um pouco mal. Daí eu preferi trocar a carne vermelha por peixe e frango. Mas aí... E o feijão, que lá é enlatado com molho de tomate, aí não me agradou muito. Você falou que passou por outros países também, né? Quais foram e qual mais que você gostou? Eu fui pra Bélgica, pra Holanda, pra França, que eu gostei muito, assim, era um país que eu nunca tinha desejado conhecer. Era assim, eu vou porque eu tava com os meus amigos, todo mundo queria ir, eu falei, vou conhecer também. E hoje eu faço curso de francês porque eu me apaixonei pela língua lá, então foi isso. Eu também fui ao Marrocos e à Inglaterra. Gisele, os alunos da Metodista, você vê algum país de preferência? Olha, depende muito, assim, cada aluno, Estados Unidos não é a preferência maior, na verdade todo mundo quer ir, mas ninguém tem afluência no idioma para o semestre, mas Espanha, normalmente, a gente teve alguns alunos, os alunos gostam muito de Valência, então eles procuram bastante, e Portugal também, justamente por causa do idioma, então a gente tem algumas universidades que são bem procuradas, como o Algarve, algumas que eles buscam, né, na verdade, de acordo com o curso que eles fazem. Mas essas universidades, principalmente em Portugal, por causa do idioma, bem procurada. Você já fez intercâmbio, Gisele? Eu fui, na verdade, acompanhei o grupo para o Canadá, quando a gente teve, porque a gente teve, alguns 2, 3 anos atrás, a gente estava fechando alguns grupos para sair daqui. E aí precisava ter alguém que acompanhasse o grupo. Então eu fui junto com o grupo para o Canadá. E como foi essa experiência? Muito legal, uma experiência muito interessante, né, de você conhecer outras culturas, outras pessoas, outras formas de agir, conhecer outro país, é bem legal e assim, é para crescimento mesmo da pessoa, né, aprender a se virar sozinho, aprender a fazer as coisas que precisa, aprender e desenvolver, e também desenvolver o idioma, né, que ajuda bastante. Bem interessante a experiência. Bárbara, você falou que saiu com os amigos, né, nessas viagens aí. Esses amigos, eles são todos brasileiros também? Foram do Brasil para lá ou não? Não todos. Alguns eu fui sozinha, não tinha contato de ninguém. Então eu conheci alguns amigos durante as aulas de inglês. Aí alguns eram brasileiros, mas de vários lugares do Brasil, assim, tinha gente de São Paulo e tinha gente da Bahia. E um dos meus melhores amigos que eu fiz no intercâmbio é chileno. Então estávamos todos juntos. E como é que era se conviver com uma pessoa assim, de outro país? Como... Era estranho, porque como tinha mais de um brasileiro, a gente começava a falar em português às vezes e ele não entendia. Então, era muito bom pra gente forçar a falar o inglês. E era estranho, assim, coisas de cultura mesmo. Que a gente tinha umas coisas... Estamos falando uma gíria e ele não entendendo. Então, era um pouquinho diferente, mas deu tudo certo. Eu vou falar que tem muito brasileiro na Irlanda. Você chegou a ver muito brasileiro mesmo? Muito brasileiro, muito. Sim. Se você sai pra ir lá num restaurante, em um pub, você ouve português em todos os lugares. E essa questão do pub, né, que é muito forte lá na Irlanda e também na Inglaterra, nesses países do Reino Unido, né? Você chegou a visitar esses pubs e o que... Sim. É que é bem diferente dos nossos bares, assim, porque as cervejas são de tap, vem maior quantidade, a comida, a música, sempre tem música ambiente, é bem diferente. E é sempre um ambiente mais escuro, é muito diferente daqui do Brasil. Entendi. Gisele, e em relação aos preços aqui da universidade, né? O que você pode dizer sobre ele? Qual que é a média? Tá, então, os alunos que querem fazer o semestre acadêmico, na verdade a gente faz um processo de seleção porque é uma bolsa. Então o aluno não paga mensalidade aqui e não paga lá durante esse período. Ele paga as despesas com passagem, estadia e alimentação. Isso para fazer o semestre. Agora, os outros cursos que a gente tem, o de curta duração, já tem custo, né? Então é o custo de hospedagem,
e é o custo do curso, mas normalmente é um custo abaixo do que é a média aí do mercado, porque a gente acaba conseguindo fazer algumas parcerias, mas isso varia muito, é muito difícil poder te dizer assim, valor exato, né? Cada um tem um custo diferente de acordo com o país, com a universidade, com o que é oferecido, ou quais as visitas que tem dentro do programa. Dos de curta duração são assim, mais difícil de poder te dizer. Né? E o do semestre acadêmico é bem legal, porque como é uma bolsa, o aluno tem que passar por um processo de seleção, então a gente tem todo um trabalho para selecionar os melhores alunos para poder participar desse programa. Vocês falam selecionar os melhores alunos, é pela nota dele? A gente faz uma seleção bem criteriosa, então a gente seleciona as melhores notas, a gente chama para entrevista, a gente pede para que o aluno faça uma carta de motivação, e o coordenador ou um professor do curso precisa indicar esse aluno. Então, depois que ele entrega toda essa documentação, a gente seleciona os melhores alunos e chama para uma entrevista. A partir daí, se ele for selecionado, a gente encaminha para a universidade, aguarda aprovação e, sendo aprovado, fica a critério do aluno. Aí ele começa a pesquisar passagem, visto, estadia, aí ele começa a verificar tudo. O aluno que assistir esse programa agora e se interessar, ele já pode tentar até Claro. Na verdade, assim, o que a gente abre, todo semestre a gente tem inscrições. Então, para quem tem interesse em julho, a gente começa as inscrições ali no final de fevereiro, começo de março. E para quem quer em janeiro, então no caso seria para janeiro de 2019, ele teria que se inscrever mais ou menos em agosto, setembro. Entendi. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas espero que vocês tenham gostado de participar dessa conversa. Com certeza, obrigada. Ficamos aqui com mais um Conversa Acadêmica. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau e até a próxima.